Às vezes, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares mais simples. Isabela acordou cedo naquela manhã de segunda-feira. O sol ainda tímido despontava no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Ela se espreguiçou, calçou seus chinelos gastos e foi até a cozinha preparar o café. A rotina era sempre a mesma. Acordar, cuidar da mãe doente, preparar as aulas de reforço para seus alunos e, se sobrasse tempo, sonhar com um futuro melhor. A vida nunca foi fácil para Isabela. Desde pequena, aprendeu a valorizar cada centavo, cada gesto de bondade, cada oportunidade que surgia. Seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 10 anos, deixando para trás uma esposa doente e uma filha determinada a vencer na vida. Com muito esforço, Isabela conseguiu concluir a faculdade de pedagogia e começou a dar aulas particulares para crianças da vizinhança. Naquela manhã, após cuidar da mãe e revisar suas anotações, Isabela decidiu passar na padaria do bairro para comprar pães frescos para o café da manhã. A padaria era simples, mas acolhedora. As vitrines exibiam pães dourados, bolos caseiros e o aroma de café recém-passado preenchia o ambiente. Ao entrar, Isabela notou um senhor idoso parado próximo ao balcão. Ele vestia roupas simples, um chapéu surrado e segurava uma moeda de R$1 nas mãos. Seus olhos percorriam os preços dos pães com uma expressão de tristeza e resignação. Isabela se aproximou e, com um sorriso gentil, perguntou: "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" O idoso a olhou surpreso, como se não esperasse ser notado. "Ah, bom dia, minha filha. Eu só estava olhando os preços. Não se preocupe." Isabela percebeu a hesitação em sua voz e insistiu: "Por favor, deixe-me oferecer um pão e um café para o senhor. É o mínimo que posso fazer." O homem hesitou por um momento, mas acabou aceitando com um sorriso tímido. "Muito obrigado, moça. Você é muito gentil." Enquanto esperavam o pedido, começaram a conversar. O senhor se apresentou como Joaquim, um aposentado que vivia sozinho desde que sua esposa falecera. Contou sobre os tempos difíceis, sobre como a vida havia mudado e como às vezes se sentia invisível para o mundo. Isabela ouviu atentamente, compartilhando também um pouco de sua história. Falou sobre sua mãe, sobre os desafios de ser professora e sobre seus sonhos de abrir uma escola comunitária para crianças carentes. Joaquim a olhou com admiração e disse: "Você tem um coração nobre, minha filha. O mundo precisa de mais pessoas como você." Após terminarem o café, Isabela se despediu e seguiu seu caminho, sem imaginar que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Isabela não conseguia tirar aquele senhor da cabeça. Havia algo nele, que não se explicava. Não era só a roupa simples nem o jeito humilde de falar. Era a presença, uma calma, uma serenidade, uma firmeza, que ela não sabia explicar. Na manhã seguinte, quando voltou à padaria, lá estava ele, sentado no mesmo banquinho de madeira, segurando uma xícara de café, olhando o movimento da rua, como quem observa a vida acontecer, de fora. Ela se aproximou, sorriu e perguntou: "Bom dia, seu Joaquim. Tudo bem hoje?" Ele sorriu de volta, ajeitando o chapéu surrado. "Bom dia, minha filha. Tudo no tempo de Deus." E a partir dali, nasceu uma rotina. Toda manhã, Isabela passava na padaria. E toda manhã encontrava Joaquim. Levava pão, às vezes café, às vezes bolo. E, acima de tudo, levava presença. Levava conversa. Levava humanidade. Eles falavam de tudo. Da vida, dos desafios, das alegrias simples. Joaquim contava histórias de um passado que parecia tão distante que às vezes Isabela se perguntava se era verdade ou só memória embelezada pelo tempo. Mas havia algo curioso. Quanto mais ele falava, mais ela percebia que aquelas histórias não eram comuns. Ele falava de viagens, de terras, de empresas, de negociações, de crises econômicas, e sempre dizia coisas como: "Lembro quando a construtora dali quase quebrou. Quando trouxeram aquele shopping pra cá, eu avisei que ia dar certo." Isabela franzia a testa, meio sem entender. "Mas como o senhor sabe dessas coisas?" Ele sorria, ajeitava o chapéu e respondia, enigmático: "Ah, minha filha, a vida ensina, e eu aprendi a observar." O que Isabela não sabia
é que aquele senhor, sentado na padaria, parecia invisível para os outros. Mas, na verdade, era visto demais por quem realmente sabia quem ele era. Porque Joaquim não era só Joaquim, era Joaquim Brandão, fundador e dono de uma das maiores holdings imobiliárias da cidade. O homem que, nas últimas 4 décadas, havia comprado metade dos terrenos do bairro, construído prédios, financiado hospitais, investido em escolas, doado milhões. Tudo, sem nunca aparecer. Nunca gostou de mídia, nunca deu entrevistas, nunca apareceu em capa de revista. Mas quem realmente mandava naquela cidade era ele. E ele escolhia viver invisível. Décadas atrás, quando era jovem, Joaquim aprendeu uma das maiores lições da vida. Dinheiro não compra caráter. Não compra amor. Não compra verdade. Ele viu sócios o traírem, amigos o abandonarem e familiares brigarem por herança antes mesmo de ele morrer. Viu gente se aproximar só para sugar, gente sorrir só pelo saldo bancário. E desde então, fez um voto. Quero saber quem me vê quando acham que não tenho nada. Por isso vestia roupas simples, por isso andava sem motorista, por isso sumia dos holofotes, porque a verdadeira riqueza, ele sabia, estava nos gestos, nos olhares, na humanidade. Quando ela, sem saber quem ele era, ofereceu aquele pão, aquele café, aquele sorriso, ela não estava oferecendo comida, estava oferecendo algo que ele não via há muito tempo: dignidade, respeito, cuidado. E naquele momento, ele decidiu: essa menina, eu vou mudar a vida dela. Mas ela ainda não sabia, nem imaginava. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Na manhã seguinte, a rotina parecia igual. Isabela acordou, cuidou da mãe, preparou os materiais das aulas e, como de costume, passou na padaria. Mas, assim que entrou, percebeu algo diferente. O dono da padaria, seu Arnaldo, um senhor que ela conhecia desde criança, estava nervoso, mexendo em papéis, falando alto no telefone, andando de um lado para outro. Isabela se aproximou preocupada. Tá tudo bem, seu Arnaldo? Ele passou a mão na testa, suspirou e respondeu: Ah, minha filha, essa vida tá cada vez mais difícil. O dono do prédio onde é a padaria aumentou o aluguel de novo. Desse jeito, eu não sei até quando vou conseguir manter isso aqui aberto. Isabela sentiu um aperto no peito. A padaria era parte da história daquele bairro. Era onde crianças iam depois da escola, onde os velhos se reuniam para jogar conversa fora, onde vizinhos se encontravam. Ela olhou para Joaquim, que estava sentado, como sempre, no canto, tomando seu café e observando tudo em silêncio. E, por um segundo, jurou ver um sorriso no canto da boca dele. Um sorriso de quem já sabia. Minutos depois, enquanto tomavam café juntos, Joaquim perguntou casualmente: Você sabia que o prédio dessa padaria pertence a um fundo imobiliário? Isabela franziu a testa. Fundo imobiliário? Não, não sabia. Mas por que você tá me dizendo isso? Ele sorriu. Porque, às vezes, quem acha que manda, descobre que não manda tanto assim. Ela riu, meio sem entender. O senhor fala cada coisa, seu Joaquim. Mas o que ela não sabia é que naquela tarde, o mundo dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. Quando voltou para casa, Isabela encontrou um envelope na caixa de correio, branco, sem remetente. Apenas seu nome, escrito à mão, com uma letra firme e elegante. Abriu. Dentro, uma carta. Isabela, talvez você não saiba, mas pessoas boas merecem coisas boas. Você sempre esteve presente para quem precisava, sem esperar nada em troca. E agora, é sua vez. Apresente este documento no endereço indicado amanhã às 10 horas. No final, apenas uma assinatura. J. Brandão. Ela ficou olhando aquilo sem entender. Brandão, Brandão.
Onde já ouviu esse nome? Na manhã seguinte, seguiu o endereço. Era um prédio no centro da cidade, moderno, cheio de vidros espelhados, recepção com mármore, pessoas engravatadas circulando de um lado para outro. Na recepção, entregou o envelope. A atendente, ao ver a assinatura, imediatamente se levantou. Por aqui, senhorita Isabela. O doutor Brandão está aguardando. Doutor Brandão? Subiram ao último andar. A porta se abriu, e sentado atrás de uma mesa enorme, cercado de janelas que mostravam a cidade inteira, estava ele. Joaquim. Ou melhor, Joaquim Brandão. O homem que ela acreditava ser apenas um senhor aposentado da padaria, vestindo um terno impecável, óculos de armação dourada e com um sorriso no rosto. Ele se levantou, abriu os braços e disse: Seja bem-vinda, minha filha. Precisamos conversar. O coração de Isabela disparou. O quê? O senhor é... Ele assentiu. Dono de metade dessa cidade. Fundador da Brandão Empreendimentos. E, mais importante, alguém que acredita que quem faz o bem merece o bem de volta. Ela segurou a bolsa contra o peito, sem saber se ria, se chorava, se fugia. Mas eu só te ofereci um pão. Ele caminhou até ela, segurou suas mãos e respondeu, olhando nos olhos. E minha filha, às vezes, é exatamente esse pão que muda o destino. Joaquim se sentou, abriu uma pasta sobre a mesa e deslizou um contrato na direção dela. Isabela, eu tenho visto seu trabalho, sua luta, sua dedicação e eu quero investir no seu sonho. Ela arregalou os olhos. Meu sonho? Mas a escola comunitária que você sempre falou, aquela que você queria abrir para as crianças daqui? Eu quero ser seu sócio. Quero financiar. Quero construir isso com você. O mundo girou. O chão sumiu. As mãos tremiam. Mas por quê? Por que eu? Perguntou a voz falhando. Ele sorriu, colocou a mão sobre a dela e respondeu. Simples. Porque você me viu quando ninguém mais viu e minha filha, quem vê, merece ser visto. O som do relógio parecia mais alto que qualquer outra coisa naquela sala. Isabela olhava sem piscar para o contrato à sua frente. As palavras dançavam no papel, como se o cérebro dela não fosse capaz de processar de uma só vez tudo aquilo que estava acontecendo. Centro Educacional Comunitário Aurora. Esse era o nome que aparecia no topo da proposta. É o nome da minha mãe, murmurou quase sem voz. Joaquim sorriu, com aquele olhar que misturava ternura e sabedoria. Eu sei, e achei que faria todo o sentido. Afinal, ela te ensinou a ser quem você é. Isabela segurou o choro, apertou as mãos sobre o colo, respirou fundo. Mas eu não entendo. Porque por que investir em mim? Ele ajeitou os óculos, cruzou as mãos sobre a mesa e respondeu sem hesitar. Porque, em um mundo onde quase ninguém enxerga quem não tem nada, você enxergou. Você viu, quando todo mundo desviou o olhar. Ela folheou o contrato, esperando encontrar aquelas cláusulas assustadoras, juros abusivos, obrigações desumanas, como todo contrato de gente rica geralmente carrega. Mas não havia letra miúda. Não havia armadilhas. Não havia pegadinhas. A única condição estava em negrito, no fim da página. Compromisso irrevogável de que o centro educacional será destinado a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Caso, em algum momento, esse princípio seja violado, o contrato se encerra automaticamente. Só isso. Nenhum valor a ser devolvido, nenhuma dívida, nenhuma exigência de retorno financeiro. Isabela olhou para Joaquim, com os olhos marejados, segurando o papel como quem segura um bilhete de loteria premiado, e sussurrou. Isso é real? Ele se levantou, caminhou até ela, segurou suas mãos e respondeu. Minha filha,
O que você fez por mim é muito mais do que qualquer valor que possa ser medido em dinheiro. E agora é sua vez de mudar o mundo. Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rápido. Reuniões com arquitetos, visitas a terrenos, projetos sendo desenhados, licenças sendo aprovadas. O que antes era só um desejo escrito num caderninho velho, agora tinha planta, tinha maquete, tinha cronograma, tinha equipe. O bairro inteiro começou a falar. Alguns surpresos, outros desconfiados. Você viu? Aquela menina vai abrir uma escola. De onde saiu esse dinheiro, hein? Aposto que tem coisa aí. Ela deve ter arrumado algum velho rico. Só pode. Isabela respirava fundo a cada comentário maldoso. Apertava os punhos. Mas não deixava isso entrar. Porque agora ela sabia. Sabia que a verdade não precisava ser explicada para quem escolhe não entender. E quem precisava saber, sabia. Quando os primeiros caminhões chegaram, quando os operários começaram a levantar as paredes, quando o letreiro foi instalado no terreno, Centro Educacional Aurora, algo mudou. Não era só concreto subindo, era esperança, era dignidade, era futuro. E para cada pessoa que parava para olhar, para cada criança que sorria apontando para as máquinas, para cada mãe que segurava o filho pela mão e dizia: "Filho, aqui você vai estudar." O coração de Isabela batia mais forte, porque ela sabia que, a partir dali, nada seria como antes. No prédio da Brandão Empreendimentos, os conselheiros começaram a perceber algo estranho. O que o Dr. Joaquim tá fazendo? Tá doando dinheiro pra uma escola? Pra uma menina? Que história é essa? Reuniões começaram a ser convocadas, discussões acaloradas. Isso não é investimento, isso não gera lucro, isso é loucura! Mas Joaquim sorria. Sorria porque sabia. Sabia que, enquanto eles discutiam gráficos e balanços, ele estava investindo no que realmente importa. Gente, histórias, futuro e o que estava prestes a acontecer. Ia provar isso. O som das betoneiras, das marteladas, dos pregos sendo fixados e do cimento sendo derramado parecia música aos ouvidos de Isabela. Cada pilar que subia não era só concreto, era esperança solidificada. Cada parede que se erguia não era só alvenaria, era dignidade sendo construída, tijolo sobre tijolo, em um bairro que, por anos, só foi lembrado. Os dias se tornaram longos, e as noites mais longas ainda. Entre pranchetas, plantas arquitetônicas e planilhas, Isabela descobria um mundo que nunca imaginou fazer parte. E a cada problema, e sim, eram muitos, ela respirava fundo, olhava para o horizonte e repetia para si mesma: se eu cheguei até aqui, não é agora que vou parar. O que começou como um projeto de uma escola, virou movimento. Moradores começaram a se oferecer para ajudar. Precisa de mão de obra? Eu sei mexer com elétrica. Posso ajudar a pintar as paredes. Meu marido sabe mexer com encanamento. Crianças desenhavam cartazes com seus nomes e penduravam na cerca, como quem diz: esse lugar também é meu. E as mães, que antes só tinham medo, agora tinham esperança. Aqui, como sempre acontece quando alguém ousa quebrar o ciclo da miséria, os donos do poder começaram a se incomodar. Na Câmara dos Vereadores, discussões começaram a surgir. Quem deu licença para essa obra? De onde vem esse dinheiro? Isso vai desvalorizar os imóveis da região. Empresários da elite, donos de escolas privadas, começaram a se mobilizar. Se ela oferece ensino gratuito e de qualidade, quem vai pagar pelas nossas mensalidades? E no meio de tudo isso, uma denúncia anônima. Acusações de desvio de verba, pedidos de embargo da obra, fiscalizações surpresa. Sim, estavam tentando parar. Numa manhã, enquanto acompanhava a pintura do primeiro bloco da escola, um carro da prefeitura parou na porta. 2 fiscais desceram, frios, com pranchetas na mão. Bom dia, viemos notificar que a obra está embargada. Motivo: suspeita de irregularidades na documentação. O mundo girou. Isabela segurou a notificação,
as mãos tremendo. Mas isso não faz sentido. Tá tudo certo. Toda a documentação foi aprovada. O fiscal não olhou nos olhos dela. A partir de hoje, qualquer continuação da obra será considerada crime. Silêncio. O tipo de silêncio que rasga por dentro. Trabalhadores abaixaram as ferramentas. Crianças que brincavam do outro lado da cerca pararam, olhando assustadas. As mães começaram a murmurar, nervosas, sem entender. Isabela segurou firme, mas o corpo tremia. Sentou-se no meio-fio, olhou para o chão, apertou os olhos para segurar as lágrimas. Mas elas vieram. Vieram como um rio que rompeu a represa. Porque não era só sobre a obra. Era sobre tudo. Sobre a vida inteira tentando dizer que gente como ela não pode, não deve, não merece. Mas, antes que ela pudesse se afogar nesse pensamento, uma mão tocou seu ombro. Ela olhou para trás e lá estava ele, Joaquim, com aquele mesmo chapéu surrado, com aquele mesmo sorriso de quem já viu o mundo inteiro tentando derrubar e aprendeu a levantar. Ele segurou as mãos dela firmemente, olhou nos olhos e disse: "Minha filha, eles podem tentar, mas não vão conseguir. Porque isso aqui não é só concreto. Isso aqui é resistência, é futuro, e a gente não embarga futuro." E naquele momento, ela entendeu. O que eles estavam construindo não era só uma escola, era uma revolução. Enquanto Joaquim pegava o celular e fazia uma ligação, aquela ligação que muda tudo, do outro lado da linha, estava alguém que ia virar esse jogo de cabeça para baixo, porque quando você acha que eles te derrubaram, é aí que você descobre que você nunca esteve sozinho. O telefone de Joaquim ainda estava no ouvido, enquanto seus olhos mantinham-se fixos nos da jovem Isabela. "Sim, é agora. Não amanhã, agora", disse ele de forma seca, objetiva, como quem está acostumado a mover peças muito maiores do que qualquer fiscal de prefeitura pode imaginar. Desligou, guardou o celular no bolso, cruzou os braços e, olhando para Isabela, sorriu. Se eles acham que podem derrubar a gente, eles esqueceram quem eu sou. 2 horas depois, uma van estacionou na frente do terreno. De dentro dela, desceram repórteres, câmeras, microfones. E, em questão de minutos, a história estava no ar. Obra de escola comunitária é embargada por denúncia suspeita. Redes sociais explodiram. No Twitter, a hashtag Carne Deixem a Escola Nascer foi parar nos assuntos mais comentados. Influenciadores começaram a fazer vídeos, reels, lives. "Olha isso, gente! Uma escola para as crianças sendo embargada. Isso é um absurdo. Cadê os políticos agora? Para foto na campanha eles aparecem, mas para apoiar uma escola, somem." E o que era para ser um golpe virou combustível. Moradores do bairro se mobilizaram, fizeram cartazes, fecharam a rua. "Se não pode construir, então também não pode passar carro aqui." Crianças, segurando bandeirinhas com o nome da escola, Aurora, começaram a pintar desenhos nos tapumes da obra. Mães fizeram comida, distribuíram água, organizaram mutirões. O que era uma obra virou um movimento, uma resistência viva. Enquanto a imprensa cobria, enquanto os moradores se mobilizavam, o telefone de Joaquim tocou novamente. Ele atendeu, ouviu, e quando desligou, olhou para Isabela, apertou seu ombro e disse: "Se prepara, porque agora vai ficar grande." Meia hora depois saiu a bomba. Denúncia falsa contra a Escola Aurora partiu de grupo de empresários ligados ao setor privado de ensino. Provas, prints, áudios vazados, gente poderosa, tentando impedir que uma escola gratuita e de qualidade fosse construída. O escândalo tomou conta dos noticiários. Políticos se apressaram em dar entrevistas tentando se desvincular.
Não compactuamos com esse tipo de prática. Foi uma falha de comunicação. Mentiras. Desculpas. Desespero. No dia seguinte, uma liminar derrubou imediatamente o embargo. O juiz, ao analisar as provas, foi claro. Não só a obra pode continuar, como determina a abertura de inquérito contra os responsáveis pela tentativa de sabotagem. Quando a notícia chegou no canteiro de obras, gritos, palmas, abraços, choro. Isabela caiu de joelhos, segurou o rosto nas mãos, sem conseguir conter as lágrimas. Joaquim a segurou, abraçou forte e disse: "Eu te disse, ninguém embarga o futuro." Significa que quando você ousa acreditar, quando você se recusa a abaixar a cabeça, quando você olha para quem te quer no chão e responde: "Eu não saio daqui", você descobre uma força que nem sabia que tinha. E naquele dia, não foi só uma escola que venceu, foi uma ideia, foi uma verdade, foi a prova de que, quando gente se une, não tem rico, não tem político, não tem sistema que consiga segurar. Agora, a escola ia nascer. Mas algo muito maior estava prestes a acontecer. Porque a vida de Isabela e o legado de Joaquim iam se cruzar de um jeito que nem eles poderiam imaginar. O que vem depois não é só uma vitória, é um despertar. O som das marteladas, do cimento sendo despejado, dos fios sendo conectados, agora parecia música. Não era mais barulho de obra, era som de esperança sendo construída. A cada parede pintada, a cada sala que ganhava cor, a cada espaço que tomava forma, o coração de Isabela batia mais forte. O Centro Educacional Aurora estava ganhando vida. Não era só sobre educação. Não era só sobre alfabetização. Era sobre liberdade, sobre oportunidade, sobre dizer para cada criança daquele bairro que você pode. Salas de aula coloridas, espaços de leitura, de música, de artes, de esportes, uma cozinha comunitária, um espaço para cursos profissionalizantes para as mães. Era mais do que ela um dia ousou sonhar. Enquanto a escola subia, enquanto as paredes ganhavam vida, enquanto os sonhos se tornavam concreto, havia quem ainda não aceitava. Empresários donos de escolas privadas, os mesmos que tentaram embargar a obra, agora se mobilizavam para outro tipo de golpe: desinformação. Começaram a circular fake news. A escola Aurora é fachada para lavagem de dinheiro. É perigoso deixar seu filho lá. Não tem segurança. Eles nem são professores de verdade. Vídeos manipulados, comentários plantados, matérias falsas. Isabela, ao ler cada absurdo, apertava os punhos, respirava fundo, mas não cedia. Eles podem tentar derrubar, mas a gente não para. Nunca. Repetia para si mesma. A resposta não veio de advogados, não veio de políticos, não veio dos grandes. Veio do povo. Moradores começaram a gravar vídeos. "Eu sou mãe e vou colocar meu filho lá sim. O que estão fazendo aqui, ninguém nunca fez por nós." Influenciadores começaram a se posicionar. "Chega de fake news contra projeto social. A escola Aurora é real e é linda." E a verdade explodiu. Matérias começaram a mostrar as salas, as crianças, as mães, os rostos, as histórias. E quando a verdade aparece, não há mentira que se sustente. O dia da inauguração chegou. O céu, azul como nunca. O bairro inteiro, reunido. Crianças com uniformes novinhos. Camiseta branca com o nome Centro Educacional Aurora estampado no peito. Mães, pais, avós, segurando balões, cartazes, sorrisos. Na porta da escola, um tapete vermelho. Não de luxo, mas de honra, de celebração. Joaquim, de terno, mas com aquele velho chapéu que se recusava a abandonar, segurava a mão de Isabela. "Você tá pronta?" perguntou. Ela sorriu, segurando as lágrimas. "Não, mas quem disse que precisa estar?" Pegou a tesoura. Olhou para a multidão.
respirou fundo. E ao cortar a fita, o grito veio, uníssono. Aurora! O som ecoou pelo bairro, pelas ruas, pelos prédios, pelo mundo inteiro que agora sabia. Após o corte da fita, Joaquim pediu o microfone, respirou fundo, olhou para todos. Há muitos anos, eu escondi quem eu era. Me escondi atrás de uma fachada, atrás de um chapéu velho, de roupas simples, porque eu queria saber quem me via sem saber o que eu tinha. Silêncio absoluto. E eu descobri que tem gente que vê, que não desvia o olhar, que não mede o outro pelo bolso, mas pelo coração. Olhou para Isabela, segurou sua mão. E por isso, hoje, eu faço algo que nunca fiz. Declaro publicamente que essa escola não é só um projeto, é meu legado. E, a partir de agora, todo o patrimônio da Fundação Brandão está oficialmente destinado à continuidade desse trabalho. A educação, a transformação, a esperança. Choro, gritos, abraços. Gente que nunca imaginou que aquele dia chegaria, agora entendia. Eles não estavam só abrindo uma escola. Eles estavam abrindo um novo mundo. O dia seguinte parecia surreal. As redes sociais não falavam de outra coisa. Jornais impressos, sites de notícias, programas de televisão, todos estampavam nas manchetes: da padaria para o mundo, o senhor invisível que doou sua fortuna para mudar a vida de uma comunidade. O milagre chamado Escola Aurora. Quando o amor, a coragem e a bondade constroem mais que prédios, constroem futuros. Imagens da inauguração rodavam o país. O vídeo do discurso de Joaquim viralizou, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Convites começaram a chegar de todos os lugares. Universidades, TED Talks, congressos internacionais de educação. Joaquim e Isabela foram chamados para falar sobre o projeto, sobre como, num mundo onde tudo parece impossível, duas pessoas provaram que, sim, é possível. Empresários que nunca olharam para o social, agora tentavam entender. Como assim, investir em gente dá mais retorno do que investir em prédios? E pela primeira vez, a lógica do impossível começou a ser questionada, em voz alta. A história da Escola Aurora começou a ser estudada como um case de impacto social. Governos, ONGs e empresas passaram a visitar o bairro, querendo entender como aquilo tinha sido feito. E ao chegarem, percebiam que não era sobre dinheiro. Era sobre olhar, sobre estender a mão, sobre não desviar o olhar. Sim, enquanto o mundo se emocionava, havia quem se corroía. Empresários que antes dominavam o mercado de educação privada começaram a perder alunos. Famílias que nunca imaginaram poder acessar uma educação de qualidade, agora tinham onde. E os que antes lucravam com a falta, agora perdiam, para a abundância do amor. Mas nem isso impedia, porque quando uma ideia acorda, não tem mais volta. Crianças que até então jamais pensaram em fazer faculdade, agora falavam em ser engenheiros, médicos, professores, artistas. Mães que nunca foram valorizadas, agora faziam cursos, empreendiam, sustentavam seus filhos com dignidade. O bairro, antes visto como marginalizado, agora era referência. Agora era símbolo. Agora era esperança concreta. E não parou por aí. Em menos de 6 meses, 2 terrenos vizinhos foram adquiridos. A Fundação Brandão, agora reestruturada, anunciou: vamos abrir mais 3 centros educacionais Aurora, em outras comunidades. E não era só sobre replicar o prédio. Era sobre replicar o modelo, a ideia, o conceito. Educação não é caridade, é reparação histórica, disse Isabela, em seu discurso na ONU, 6 meses após a inauguração. O mundo inteiro aplaudiu de pé. Havia algo que nem o dinheiro, nem os projetos, nem os holofotes poderiam comprar. O que nasceu entre aquele senhor
invisível para os olhos do mundo. E aquela jovem que decidiu oferecer um pão e um sorriso era algo que nenhuma crise, nenhuma mentira, nenhuma tentativa de destruição jamais poderia apagar. Era amor. Era humanidade. Era a prova viva de que quem vê merece ser visto. E o que estava prestes a acontecer ia selar esse legado para sempre. O tempo passou. O que começou como um projeto de uma escola já era agora uma rede. Mais de 5 centros educacionais Aurora espalhados pela cidade. Outros 3 em construção em comunidades vizinhas. Projetos de impacto social reconhecidos nacional e internacionalmente. Mas, naquele dia específico, algo muito maior estava prestes a acontecer. O auditório estava cheio. Crianças, famílias, professores, voluntários, membros da comunidade, todos reunidos para comemorar os 2 anos da inauguração da primeira escola Aurora. No palco, um grande painel iluminava a frase: "Quando você escolhe ver, você escolhe transformar." Isabela subiu ao palco segurando o microfone, sorrindo, enquanto segurava o choro que ameaçava escapar a qualquer segundo. Eu nunca imaginei que aquele dia naquela padaria, onde eu só quis oferecer um pão e um café, poderia mudar tudo, não só minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. A plateia aplaudiu, emocionada. Ela respirou fundo, segurou o microfone com as 2 mãos e continuou. E eu sei que vocês estão se perguntando: cadê ele? Cadê seu Joaquim? O telão se acendeu. Imagens começaram a passar. Fotos de Joaquim nas obras, ajudando a pintar as paredes, segurando crianças no colo, sorrindo, abraçando, e então, uma gravação. Ele, sentado em sua cadeira preferida, com o chapéu velho na mão, olhou para a câmera e disse: "Se você está assistindo isso, é porque talvez eu não esteja mais aí presencialmente, mas deixa eu te contar uma coisa." Silêncio absoluto no auditório. Durante muito tempo, eu achei que precisava me esconder, que precisava testar o mundo, para saber quem via além do que eu tinha no bolso. E a vida me deu essa resposta. Naquele dia, naquela padaria, quando uma moça que nunca me viu, nunca me conheceu, nunca soube quem eu era, me olhou e me viu. Ele segurou as lágrimas. E, naquele dia, eu decidi que, se ela podia me ver, então eu podia ver o mundo de volta e fazer algo sobre isso. A plateia chorava. Não havia uma única pessoa ali, com os olhos secos. O vídeo continuou. Joaquim pegou uma pasta, abriu, mostrou um documento. "Isso aqui é meu testamento. Tudo, absolutamente tudo que construí, agora pertence à Fundação Aurora, que será presidida pela mulher que me ensinou que quem vê merece ser visto. Isabela, minha filha, não de sangue, mas de vida." Isabela levou a mão à boca em choque. O auditório explodiu em aplausos, em gritos, em lágrimas. "E que fique registrado", continuou Joaquim, "esse patrimônio nunca mais servirá para enriquecer poucos. Agora, serve para libertar muitos." Ao fim do vídeo, Isabela não segurou. Desceu do palco, foi até a primeira cadeira da frente, onde estava Dona Aurora, sua mãe, agora recuperada, segurando um porta-retrato com a foto de Joaquim. Abraçaram-se forte. A plateia se levantou, aplaudindo de pé, porque, naquele momento, todo mundo entendeu. O que nasceu ali não era só uma escola, não era só um projeto social. Era uma semente de um mundo onde, se você vê, você muda. Se você escolhe não virar o rosto, você transforma. Nos meses seguintes, a Fundação Aurora se tornou referência global. Governos do mundo inteiro vinham aprender, entender, copiar o modelo. Mas, para quem estava lá desde o início, não era sobre fama,
Não era sobre reconhecimento. Era sobre olhar para o lado e entender que todo mundo tem valor, que todo mundo tem história, que todo mundo merece ser visto, e quando você escolhe ver, o mundo inteiro muda. O pôr do sol naquele dia parecia diferente. O céu tingido de dourado refletia nas paredes da escola como se o universo inteiro estivesse aplaudindo. As crianças corriam pelo pátio. Mães conversavam, algumas segurando seus bebês no colo, outras ajudando na cozinha comunitária. Voluntários organizavam livros na biblioteca. O som da vida pulsava ali, naquele lugar, que antes era só um terreno vazio. Na esquina, a velha padaria ainda estava lá. Seu Arnaldo, agora com cabelo mais branco do que nunca, servia pão de queijo, olhando emocionado para o letreiro da escola. Centro Educacional Aurora, onde quem vê, transforma. E toda vez que algum cliente novo entrava e perguntava: "Nossa, que escola linda! Como começou isso tudo?" Ele sorria, ajeitava o avental e respondia: "Ah, meu filho, começou aqui mesmo, com um café, um pão e um olhar. Com um olhar, com um gesto, com alguém que se recusa a ser indiferente." Isabela agora dirigia a fundação. Viajava pelo país, pelo mundo, levando a história que nasceu, de uma escolha simples. Eu te vejo. Ela subia em palcos, segurava microfones, olhava para as plateias cheias e sempre começava seu discurso do mesmo jeito. Eu não sou diferente de vocês, eu só não desviei o olhar. E toda vez que dizia isso, uma nova semente se plantava. No mural da escola, há uma foto. Uma foto simples, preto e branco, de um senhor sentado no banquinho da padaria, segurando uma xícara de café, sorrindo. A legenda, escrita com letras douradas, diz: "Aqui começa tudo. Quando alguém escolhe ver, alguém escolhe viver." E no fim, não foram os prêmios, não foram as reportagens, nem as homenagens. O maior prêmio era olhar nos olhos das crianças e ver que elas não só acreditavam no futuro, elas eram o futuro. E se essa história te tocou, se ela fez seu coração bater mais forte, se ela te fez lembrar que todo mundo tem valor, então, eu te peço uma coisa. Da próxima vez que você cruzar com alguém que o mundo tenta tornar invisível, não desvie o olhar, porque quem vê, transforma. Quem vê, desperta. E quem vê, muda o mundo. E você pode ser essa pessoa. E essa foi mais uma história que nos prova que o amor, a empatia e a coragem têm um poder que vai muito além do que podemos imaginar. Porque quando alguém escolhe ver, escolhe transformar. O mundo pode até tentar te fazer acreditar que você não faz diferença. Mas você faz. E às vezes, tudo o que uma vida precisa é de alguém que se recuse a desviar o olhar. Se essa história tocou seu coração, já deixa seu like, se inscreve no canal Despertar a Alma e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias feitas para emocionar, inspirar e despertar sua alma. E me conta aqui nos comentários: qual foi o momento dessa história que mais te emocionou? A gente quer muito saber. Gratidão por estar aqui e até a próxima história.